Bem, com muito prazer, recebo aqui o Dr. Luiz Henrique Mandetta. O Brasil inteiro o conhece, apesar de estar sendo um momento muito difícil da vida brasileira. Eu acho que todos ficaram muito bem impressionados com o senhor pelo compromisso com a causa pública, pelas questões que o senhor defendeu e pela clareza de exposição frente a uma situação que nós não imaginávamos que poderia ocorrer no Brasil. Então, primeira coisa, agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, Vila, a importância de falarmos sobre esse e outros assuntos também que são inerentes à vida pública no momento de tantas incertezas. Pelo menos alguém com uma lucidez como a sua para fazer análise, para fazer a crítica construtiva que chama. Eu fico extremamente feliz de você ter me convidado. Muito obrigado, eu sou seu fã e admirador do seu trabalho. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, doutor Mandetta. Já entrando, o senhor tinha experiência da administração pública, claro, que na prefeitura, lá na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Campo Grande. Eu queria, antes de chegarmos ao Ministério da Saúde, quando o senhor foi 2 vezes deputado federal, quando é que o senhor conheceu o hoje presidente da República, então deputado federal? Como é que era a sua apreciação do deputado federal Luiz Henrique Mandetta, representante do Mato Grosso do Sul, com o deputado Jair Bolsonaro, que representava o Rio de Janeiro? Qual era a sua relação com ele? Era constante? O senhor acompanhava, concordava com as suas ideias? Não, ela não era uma convivência próxima, não. Nós tínhamos lá em Brasília, quem conhece a Câmara dos Deputados, você tem parlamentares que têm o seu gabinete no chamado Anexo 4, que é um prédio amarelo que fica do outro lado da rua, o Congresso, e você tem os que ficam na parte mais antiga do Congresso, ainda do projeto original do Niemeyer, porque aquele Anexo 4 foi feito muitos anos posterior. Quando foi feito o Brasília, eram apenas 260, 280 deputados, então tiveram que fazer outro prédio para acomodar, e os que ficaram no prédio velho, não tem banheiro dentro do gabinete, ali eles chamam jocosamente de Carandiru, onde fica a turma. Eu gostava desse local porque ele era mais perto do corredor das comissões. Ali deve ter mais ou menos uns 80 gabinetes, não mais do que isso. E o Jair Bolsonaro tinha o seu gabinete aproximadamente uns 20 a 30 metros do meu, seguindo o reto. Então, muitas vezes, enquanto estávamos indo para o plenário, quando chamavam, vai ter votação, tem que sair dos gabinetes e ir para o plenário. Muitas vezes encontrei-o na ida ou na volta. Ele nunca foi do meu partido. Eu sempre fui de um partido que fazia oposição. Eu vejo muita gente querendo ser de direita. Hoje eu optei racionalmente, na época, de ser oposição ao PT em 2009. Me filiei para disputar essas eleições, não por qualquer questão em relação ao PT, mas para fazer a crítica ao modelo de saúde. E ele era de um partido da base do governo. Ele era de um partido chamado PP. Então, quando tinham votações aonde o DEM, que era o nosso partido, fazia oposição, muitas vezes ele perguntava para os parlamentares do DEM como é que o DEM vai votar determinado assunto, já que se ele fosse se pautar pelo PP, que era o partido dele, ele teria que votar com o governo uma série de assuntos, então não tinha não servia muito para ele as orientações do PP. Ele se sentava sempre um pouco atrás da nossa bancada, do Democratas. Ele tinha uma amizade pessoal com o deputado Fraga, Alberto Fraga, de Brasília, que era muito bem relacionado no nosso partido. Então, a gente pontualmente se falava, mas nada que fosse nenhum vínculo mais estreito que isso. A gente olhava, ele tinha posições, muitas vezes polêmicas, posições muito de enfrentamento. No primeiro mandato, eu lembro que ele cresceu muito em popularidade, ele e o deputado Jean Willis. Um vivia muito do outro pela polêmica que geravam na temática LGBT. E depois, já nesse outro mandato, que foi o último que eu fiz, aí eu já vi ele polemizando mais na questão dessa coisa de corrupção, essa coisa de PT. No primeiro, muito a temática LGBT, e no segundo, dessa forma. E na hora da pré-candidatura dele, me pediram para dar falar um pouco sobre saúde, coisa que eu já tinha feito para o Aécio em 2014, para o próprio Eduardo Campos em 2014, para vários deputados que foram candidatos a prefeitos, governadores, planos de governo, enfim, eu sempre fui um parlamentar temático da saúde. Por que o senhor não concorreu à reeleição em 2018?
Ô, Vila, eu nunca fui, política nunca foi uma coisa assim, eu vou fazer isso profissionalmente para o resto da minha vida. Minha vida sempre foi muito movida a desafios. Eu fiz medicina, depois eu fiz medicina durante 10 anos num nível muito, muito elevado, muito forte, atuando aí em São Paulo também, em algumas cirurgias demonstrativas, participando de congressos, mesas científicas. Um belo dia teve uma eleição da Unimed aqui, e eu me desentendi com o cara que ia ser candidato e falei, eu vou votar na oposição. Ele olhou para mim e falou, bem se vê que você não sabe nada, porque não vai ter oposição. Eu falei, não, vai sim. Tivemos que montar uma chapa de oposição e colocar o meu nome. E eu achei que a gente ia perder a eleição, acabou que a gente ganhou a eleição e eu me tornei presidente dessa cooperativa. Deixei a cooperativa, o prefeito que elegeu me chamou para ser secretário, porque o trabalho na cooperativa foi muito bem feito. Deixei a secretaria, falei, olha, eu acho que as leis federais de saúde, tanto de planos de saúde do sistema privado quanto do SUS, o palco de discussão é na Câmara Federal. Então, só me interessa em política discutir saúde na Câmara Federal, que é onde a gente pode eventualmente tensionar para melhorar. Fiz 2 mandatos, achei o Legislativo uma casa interessante, bons debatedores, encontrei gente muito boa, preocupada em pensar o Brasil, encontrei gente que não está nem aí para nada. E esse segundo mandato que eu fiz, eu realmente achei muito ruim. Foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer. No 4º ano eu falei, fora eu também não quero mais. Resolvi me demitir. E estava reestruturando minha vida, estava indo para o Rio de Janeiro, ia recomeçar lá. Eu tenho um netinho que nasceu o ano passado, eu queria ficar perto da minha filha. Minha esposa é do Rio de Janeiro, a gente já estava vendo, era final do mandato, já estávamos vendo lá. Para viver da minha profissão ou de gestão, ou seja, o que for, acho que a gente pode ajudar o país de muitas maneiras. Eu não quis disputar, achei que não tinha ninguém que me encantasse naquela disputa eleitoral. Eu só ajudei um candidato, que foi o governador Caiado em Goiás, que eu gosto muito dele, acho ele uma pessoa correta, uma pessoa que, quando fala, é uma vez só. Então, eu gosto mais de política, assim, muito que você fala uma coisa e a pessoa cumpre o que fala. Talvez seja esse meu lado de não adular muito as voltas políticas, talvez tenha me desencantado um pouco com essa arte de fazer política rodeando o toco. Eu não gosto disso, eu gosto de ser bem franco, bem direto. E aí já tinha dado, eu acho que eu cumpri meu papel, eu fui todas as sessões da Comissão de Seguridade Social, eu li todos os projetos, eu fiz votos em separado em praticamente todas as reuniões que eu estava, eu colaborei com textos, fiz projetos de lei, fui eleito para o Mercosul, fiz saúde para a América do Sul, fiz para o Latino, fiz a Europa para o Brasil por 2 oportunidades discutindo saúde pública. Enfim, acho que no Legislativo cumpri uma meta, mas fiquei com muito medo de me candidatar, eu ia ser reeleito provavelmente, e ficar aqueles caras que não podem mais deixar de ser deputado, sabe? Aquele cara que tem 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos, ele fica preso naquela areia movediça da política e depois ele não consegue mais sair de lá. Então eu fiz 2, falei, estou com 54 anos, agora esse ano 55, quero ainda tocar outras coisas, quero ter outras experiências, não sei se vou ficar no Rio, se vou para os Estados Unidos, para onde que eu vou trabalhar um pouco mais em outra área. E aí veio esse convite para estar ministro, né? E estive ministro por 1 ano e meio, reestruturando o nosso sistema de saúde. Quando é que veio esse convite, doutor Mandetta? Em que momento? Quando nós estávamos no primeiro semestre de 2000, do ano da eleição, o então deputado federal Onyx, depois ministro, ele me pediu, poxa, você podia falar para o Bolsonaro o que você acha de saúde pública, como é que você enxerga e tal. E eu expliquei, falei, olha, eu enxergo assim, eu acho que a gente tem que melhorar a performance, enfim, dei as minhas visões. E dali para frente, depois daquela bate-papo rápido, que foi ali no fundo do plenário mesmo, passados uns 15 dias, 20 dias, quando ele dava uma entrevista, inclusive na Jovem Pan na época, ele falava saúde. Quando as pessoas perguntavam para ele sobre economia, ele falava Paulo Guedes, o mercado reagia bem. Educação, ele falava, eu fui à Coreia, ele não precisa falar ninguém. Saúde, ele falava, eu já conversei com o deputado Mandetta, que me falou algumas coisas. Como eu coordenei todo o enfrentamento de saúde para a medicina brasileira, todo o enfrentamento de saúde para os agentes comunitários de saúde, que são 380 mil agentes que entram nas casas das pessoas diariamente, e eu coordenei para eles toda a representação deles no parlamento.
participei muito próximo com a enfermagem brasileira, das lutas da enfermagem. Cada vez que ele falava o Mandetta, talvez para o grande público não quisesse dizer nada, mas para esse pessoal que vive observando a pauta da saúde, agradava em muito. E ele passou a repetir isso no Correio Brasiliense, no Pernambuco, no Norte, em vários lugares. Ele citava meu nome, me perguntou se podia fazer isso, eu disse que sim, eu não seria candidato, que ele poderia usar, eu realmente falei com ele, não tinha nada demais isso. E foi assim, ele terminou, eu conversei com ele, ele estava ali, faltando uns dias para ir a Minas Gerais, 2, 3 dias, eu perguntei, quando é que o senhor vai a Mato Grosso do Sul? Ele falou, depois que eu fizer Minas Gerais, eu vou passar no Centro-Oeste. Então você avisa. Aí ele recebeu a facada lá em Juiz de Fora, eu não ouvi mais, e só o reencontrei mesmo depois dele eleito, que eu estava no Rio de Janeiro fechando um apartamento, essas coisas, fechando contrato para começar uma vida nova no outro ano. Quando ele me perguntou se eu podia ir à casa dele, lá eu fui. Então ele me perguntou como seria, se eu aceitaria o cargo de ministro da Saúde. E por que o senhor aceitou o convite, esse desafio? É muito desafiador, porque se eu não aceito, eu ia ter que ficar quieto para o resto da minha vida. Eu não teria nunca mais o direito de questionar a política de saúde. Porque se alguém chega para você, Vila, você é um homem que tem posições, etc., você não quer ajudar o Brasil na área que você domina, e você fala, não, eu quero ficar só de fora olhando, ótimo, você fez uma opção, mas lhe foi dado a chance de você fazer as transformações que você entende que são necessárias na sua área. E eu achei que eu deveria, sim, por conta desse lado, de tentar realizar, primeiro, uma carreira de Estado para esse pessoal da saúde poder entrar, mas com vínculo qualificado, com concurso público, com mérito, rever essa questão de não ter no Brasil uma secretaria de atenção primária, da gente focar na atenção básica, pagar por resultado, pagar um pouco por mérito, por alcançar, por meta alcançada, informatizar o sistema. Todas teses que nasceram e de discussões e estudos de Fundação Getúlio Vargas, porque muita gente me vê como médico, mas eu fiz GV, eu fiz pós-graduações em outras áreas, e a gente olha muito orçamento, olha muito eficácia do gasto. Isso tudo me encantava, o desafio de pôr isso em prática. Eu entrei, no primeiro ano, fui um ministro extremamente discreto, não fui para nenhum holofote, deixei que aquelas pessoas que queriam mais esse debate ideológico ficassem, fui fazendo as reformas internas, aprovei na Câmara dos Deputados todas as leis que eu precisava aprovar, sem fazer nenhum tipo de barganha, mas conversando. Foi o ministro que mais foi ao Senado e à Câmara, espontaneamente, várias vezes. Recebi o maior número de deputados e senadores, que acho que política, quem está em Brasília, tem que recebê-los. Eles não estão ali de paraquedas, convite de ninguém, eles têm mandato popular, quer a gente goste ou não goste, são escolhidos nos seus estados. Estava muito bem, tinha melhorado bem o orçamento da saúde por esse ano, tínhamos colocado todas as contas do SUS em dia, em dezembro, relacionamento com os governadores bem, com os secretários estaduais, quando veio essa pandemia e nos encontrou com o SUS um pouco melhor do que estava um ano antes para poder fazer algumas ações que foram feitas. E uma equipe muito boa, né? Uma equipe fantástica. E justamente, antes de entrarmos na questão da pandemia, doutor Mandetta, quando o senhor assumiu o Ministério, como é que o senhor encontrou a política do Ministério voltada para a saúde pública? Em que estágio estava? Porque as pessoas no Brasil, eu converso com muita gente, elas não sabem a importância do SUS. E o senhor, especialmente agora no momento da pandemia, o senhor sempre destacou, é o maior sistema público do mundo, né? E a importância do SUS. Como é que o senhor encontrou a saúde pública no dia 1º de janeiro do ano passado? Muito machucada. Eu dou sempre o seguinte exemplo. A prevenir é melhor do que remediar. Esse chavão está na boca de todo mundo do Brasil. Desde o cara lá do Pantanal, do sertão de Minas, ele fala, minha avó já dizia, melhor prevenir do que remediar. Qual que é o ato que mais simboliza prevenção? A vacina. Você toma uma vacina e está prevenindo o sarampo, a cachumba, etc, etc. Isso o Brasil já fez no passado, o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI do Brasil, já foi o maior programa de imunização do mundo. Nós tínhamos os melhores índices, nós eliminamos na vigência do SUS o sarampo, a pólio,
controlamos uma série de doenças. Pois eu assumi o ministério em janeiro de 2019, o Brasil perdeu o certificado de área livre de sarampo, porque o índice de vacinação tinha caído nos últimos 5 anos para perigosos níveis abaixo de 80%. Eu encontrei a atenção primária totalmente desmantelada, ruim. Encontrei um país posicionado internacionalmente muito mal. Nós ficamos muito naquela pauta nos anos do PT, aquela coisa de Cuba. Nós saímos das academias da Inglaterra, da Europa, de Israel, dos Estados Unidos, onde você tem os ganhos científicos de grande escala, e nós ficamos perigosamente num limbo nesse período Temer, porque repetiram tanto no mundo que era um golpe, que eu acho que o Ministério da Saúde do Brasil foi sendo retirado de todas as mesas de discussão que tinham importância. Então foi um trabalho muito grande de reposicionar o Brasil em Genebra, reposicionar o Brasil com a Academia Norte-Americana, com Harvard, com Emory, reposicionar o Brasil com o sistema de saúde inglês, com Oxford, com Cambridge, com o sistema de saúde israelense, com o BRICS e os laços com a China, com a Índia, com a Rússia. Enfim, colocar o Brasil de volta no tabuleiro internacional deu muito trabalho também. Então, eu acho que foi um mix. Eu acho que o ministro ele tem que ter um trabalho para dentro, com uma boa equipe, e um bom trabalho para fora, de atravessar a rua, de ir no Congresso, de ir para fora do país, de ir ao Supremo, de ir ao Tribunal de Contas, equacionar, pacificar, corrigir, descer nos estados, arrumar os caminhos para a saúde pública brasileira poder florescer. E lutar por orçamento, que é uma luta eterna da saúde desde que o SUS foi criado, que a gente não conseguiu ainda, enquanto sociedade, definir claramente uma linha de financiamento. Talvez agora, pós-pandemia, pode ser alguma coisa que a sociedade veja realmente a necessidade de fazer um financiamento melhor. Doutor Mandetta, em janeiro desse ano, eu estava na Rádio Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e aí ouvindo notícia desde o ano anterior então epidemia, ainda não era uma pandemia, lá na China. E aí, na China, aí a coisa vinha seguindo, passou pelo Oriente Médio, foi indo, tal, chegou à Europa, eu falei, vai chegar ao Brasil. Aí eu me lembro num desses dias, logo cedinho, porque eu levanto muito cedo, eu falei assim, meu Deus, mas onde está o ministro da Saúde do Brasil? Onde está o doutor Mandetta? E eu pergunto para o senhor, onde o senhor estava? Ei, Vila, essa história foi fantástica, porque pela primeira vez na história, chamaram um ministro da Saúde de um país que tinha uma política pública de saúde para falar e coordenar mesas no Fórum Econômico de Davos, que é um fórum privado, da iniciativa privada. Me chamaram somente eu, o ministro da Alemanha, o da Nova Zelândia e o da Suíça. Só nós 4 de ministros, num fórum privado, porque lá é só iniciativa privada. E eu cheguei lá, fiz uma reunião com o Tedros na segunda-feira e fui para Davos na terça. E ele disse, eu não vou poder ir, eu teria mesas com você, mas porque nós vamos discutir se vamos reconhecer essa emergência sanitária da China, vai reunir o comitê de emergência. Então eu fiquei em Davos terça e quarta acompanhando as reuniões e na quinta-feira, que era o dia de voltar para o Brasil, foi o dia que eles reconheceram a emergência sanitária. E foi exatamente no dia que você falou, mas reconheceram a emergência sanitária, cadê o ministro da Saúde? Me mandaram o vídeo. E eu estava entre Davos e o aeroporto falando, eu preciso voltar, ele está certo. Aí eu liguei no Ministério, conversei com o Gabardo e com o Wanderson. Falei, vocês reúnam os dois, chamem e comecem e façam um boletim atualizado. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira façam o primeiro, que o Vila está certo. Cheguei no sábado, vim à minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiquei aqui no sábado e no domingo. Na segunda-feira eu cheguei em Brasília, tomei pé de todos os assuntos. Na terça-feira fizemos o primeiro boletim, a primeira coletiva, 4 dias depois desse reconhecimento internacional. E de lá até o último dia que eu saí, foi feita todos os dias, naquele mesmo horário, às 17 horas, sempre pautados assim, vamos levar todas as informações e vamos responder tudo que a imprensa nos perguntar. Tudo que for pergunta é para responder, não é para classificar nenhum veículo, nenhum jornalista, por mais absurda que seja a pergunta, é para responder. O que não der para responder no ar, a gente manda a resposta por escrito ou telefona depois.
Porque em epidemia, quanto mais a gente fala, quanto menos segredo você tem com a população, mais ela se apropria dessa informação e ela constrói a sua linha de defesa dentro da sua casa. Você, Vila, discutiu com a sua mulher, com os seus sobrinhos, com a sua tia, com o seu pai, com a sua mãe, com seus avós, enfim, com as pessoas que são do seu círculo, como é que vocês iriam se comportar com aquelas informações que foram trazidas. Ué, nós vamos continuar, nós vamos fazer festa, vai ter... A minha mãe e meu pai me ligam todos os dias. Dia 6 de setembro é nossos 65 anos de casado. Vai poder fazer a festa ou não? Todo dia meu pai e minha mãe me fazem essa pergunta. Eu fico com o coração na mão, eu falo, não sei o que eu te responder. Aguardo. Mas eu fiquei quase 45 dias sem ver o meu pai e minha mãe, sem visitar, sem nada. Enfim, por conta de construir uma linha de defesa com base nas informações que nós tínhamos do mundo, da gravidade da doença, para pessoas de determinados grupos. Então, eu achava que era dever nosso estar muito próximo da imprensa. E aquela cobrança sua naquele dia foi o que inspirou todo o relacionamento com a imprensa e a transparência total. Porque aquela tua chamada, onde está o Ministério da Saúde, cadê o Ministro da Saúde? Eu falei, isso não pode mais se repetir. Isso até o último dia dessa epidemia, nós vamos falar com a população. Ele está certo. A sua crítica foi construtiva, porque foi da sua crítica que saiu o modelo de apresentação dos números, que depois foram ganhando aqueles contornos de dramaticidade. Você perguntou aquilo faltando mais ou menos uns 35, 40 dias antes do primeiro caso no Brasil. Foi exatamente no dia que eles reconheceram como uma emergência internacional. A China estava começando a construir aquele hospital com aquelas máquinas que ficaram 24 horas. Era naquele momento ali, quando você chamou a atenção corretamente, e foi o que inspirou as nossas coletivas, que no início eram muito pouco vistas, a imprensa cobria muito pouco, a gente fazia o boletim, saía assim uma notinha na Folha de São Paulo, que é a única que tem uma setorista de saúde, o Estadão um pouco dava, a Globo muito menos, saía uma nota aqui, outra acolá. Somente quando teve aquele resgate em Wuhan, daqueles brasileiros lá, dali para frente é que a sociedade começou a prestar um pouco mais de atenção no tema. Antes de entrarmos... Você é o culpado, você é o culpado. Obrigado, doutor Wander. Antes de entrarmos e detalhando mais a questão aqui do Brasil, há muitas teorias conspirativas, as pessoas falam, e os grupos do WhatsApp, então, são inacreditáveis, os absurdos que falam. Como é que o senhor, um especialista e que teve um papel tão importante, tem, na questão da saúde pública no Brasil, avalia, a China errou, tudo começou lá, alguns falam, não, escapou de um laboratório, porque eu já vi, outros dizem, não, ela não levou a sério, outros dizem, olha, não é a primeira vez que começa na China, olha, ela devia ter avisado antes a comunidade internacional. Como é que o senhor avalia o papel da China? Olha, eu acho que tem pontos que precisam ser esclarecidos, sim. É muito difícil falar de origem, porque em 2002 nós tivemos SARS, depois nós tivemos H1N1, sempre é ali na Península Asiática que acontecem essas mutações virais. Talvez por essa proximidade, pela superpopulação, a gente não pode esquecer que tem 1,6 bilhão de pessoas na China, num território igual ao do Brasil, e você ainda desconta os 30% ali do deserto de Gobi e as áreas montanhosas, você tira 30% do território brasileiro e coloca 1,6 bilhão de pessoas. É extremamente grudado um no outro. A questão de proteína alimentar, historicamente, a marcha do campo que o Mao Tse Tung fez lá atrás, fez com que eles adquirissem hábitos de comer todo e qualquer tipo de animal silvestre, por causa da fome. Aquela marcha para o campo matou milhares de pessoas e trouxe esses hábitos alimentares que, para nós ocidentais, parecem de profundo mau gosto, mas que acabou ficando presente na cultura deles. E isso fez com que isso acontecesse em diversas oportunidades. Se essa é mais uma dessas situações, ou se é alguma coisa estranha, eu não saberia lhe dizer. Agora, o que me chama muito a atenção é a seguinte constatação. Se lá na China é o mesmo coronavírus, e se nós conhecemos a cidade de Wuhan, eu acho que essa epidemia serviu para a gente saber que existia uma cidade de 12 milhões de habitantes chamada Wuhan na China.
E só eles informaram que a epidemia praticamente só se deu em Wuhan. E, por exemplo, Pequim, que tem 26 milhões de pessoas, não teve casos. Wuhan praticamente não teve casos se comparados com a epidemia na Itália, a epidemia na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Olha quantas cidades de pequeno, quantas Belo Horizontes deve ter na China, quantas Sorocabas deve ter na China, devem ser inúmeras, de 6 milhões, de 2 milhões, de 1 milhão, de 7 milhões, de 5 milhões, porque se tem Wuhan com 12, imagina quantas de 3, de 2, de 5 milhões não deve ter para ter 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. E onde está a epidemia em todo esse contingente de pessoas? Isso, quando nos passaram, olha, vocês fiscalizem, pegue a pessoa, coloque essa pessoa numa quarentena, 14 dias, e os seus contatos que vocês vão bloquear a doença. Foi assim que foi apresentado para o mundo ocidental e referendado pela Organização Mundial de Saúde, como se esse vírus fosse um vírus pesado, como a gente chama, um vírus lento, que contamina pouco. Quer dizer, você identifica um indivíduo adoentado, você cuida dos contactantes, vai ter um, você cuida daquele e você zera o jogo. Na verdade, o vírus, pelo menos o vírus que nós vimos, é extremamente competente. É um vírus que transmite com muita propriedade. As pessoas, ao toque de mão, em cima de uma superfície, vai num banheiro, vai num lugar, passa a mão no rosto. Ele é um vírus extremamente, numa sociedade aglomerada como é a chinesa, teatro lotado, restaurante é lotado, ônibus é lotado, 1,5 bilhão de pessoas. Como é que isso não se deu em toda a população da China? Por que eles não foram o país que teve o maior número de casos? Isso é uma coisa que a ciência vai ter que responder, porque somente quando essa doença bateu no sistema de saúde, primeiro foi no Irã, caiu o sistema de saúde do Irã, mas, era o Irã, tem a história do embargo, o Irã é um país teocrático, será que não estavam preparados? Ficou aquela coisa assim, mas quando eles batem lá na Itália e derrubam o sistema de saúde italiano, e é exatamente no dia que tem o primeiro caso em São Paulo, foi na terça-feira de Carnaval, que a Itália falou, vou fechar a região da Lombardia. Dali para frente a coisa caiu o sistema de saúde da Itália, daqui a pouco foi a França que não aguentou, o sistema de saúde da Espanha colocando cadáveres dentro de ringue de patinação, as enfermeiras inglesas trabalhando com saco plástico na cabeça, o Trump que estava todo, uma gripezinha, eu tenho a cloroquina, deixa com a gente que a gente vai... Eu achava que eles tinham alguma carta na manga, daqui a pouco caiu o sistema de saúde de Nova York, caiu Chicago, caiu Califórnia, caiu Flórida. Só nesse momento que a gente se deparou com a realidade. Era um vírus super ágil, de transmissão muito competente, de letalidade coletiva, de incidência coletiva, que coloca todo mundo ao mesmo tempo na reta hospitalar. Pelo menos quando ele se instala, quando ele se apresenta numa sociedade. Então, eu acho que esse início da China, a maneira como ela apresentou a doença, não condiz com a realidade do resto do mundo. Não condiz com o que aconteceu no resto do mundo. Tem alguma coisa nessa história que não bate e que vai ter que ser submetida à ciência, a anticorpos, a tentar descobrir quantas pessoas morreram nesse período, quanto tempo estava circulando, o que é que aconteceu em Wuhan nos meses de novembro, dezembro, porque se eles reconheceram em janeiro e uma semana depois eles estavam fazendo um hospital para 1.000 leitos, imagina quantas pessoas morreram. Nos dados oficiais, só 3.000. Me parece muito, mas muito distante da realidade que nós vimos no mundo ocidental. Perfeito. Aí, doutor Mandetta, aí começa a epidemia aqui no Brasil, tem toda a política desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Havia sempre, eu conversava com muitos médicos aqui em São Paulo, isso que o senhor estava dizendo, havia uma surpresa, não se conhecia o vírus, né? Uhum. E alguns falavam assim, falavam uma coisa, o outro no outro dia falava outra, havia uma dificuldade em como é que você vai combater algo que você não conhece. Eu acho que foi um grande dilema da comunidade científica no mundo inteiro e no Brasil também. Como é que o senhor lá no Ministério da Saúde teve de enfrentar isso? Quer dizer, basta ficar 14 dias, como o senhor falou, tá tudo resolvido. Não, era muito mais do que isso. Como é que foi esse enfrentamento, esses desafios iniciais no campo da saúde pública e da pesquisa científica? Era a única maneira que nós tínhamos, quando você analisa todas as histórias das epidemias anteriores que a humanidade passou,
Todas as vezes que surge um inimigo novo em saúde, acontecem exatamente as mesmas coisas em todas elas. Desde, se você for ler os relatos da peste na Idade Média, se você vê o livro lá do Camus lá sobre a peste, você vai ver, é sempre a mesma coisa. Tem os que negam a doença, tem os que desafiam a doença e tem aqueles que falam, não, nós temos que estudar o inimigo para poder saber as armas. Esses são os cientistas, os gelados, que falam, não, eu vou observar para poder descrever o que faz. Então, nós construímos a nossa política, no período que eu estava lá, baseado em 3 pilares. O primeiro pilar seria a defesa intransigente pela vida. Seria não cair jamais na tentação de que, e eu vi isso de alguns ex-gestores, até parlamentares, falando assim, vamos fazer um isolamento vertical, vamos fazer os jovens pegarem essa doença em bloco, que aí eles vão ter uma imunidade coletiva e vão proteger os idosos. Isso seria sido uma carnificina, porque as pessoas não moram sozinhas, primeiro ponto. Depois você faria uma epidemia de altíssimas proporções em todos os ambientes. Então, a luta intransigente pela vida, cada vez que vinha uma proposta, a gente olhava e falava assim, mas isso ameaça a vida? Se isso ameaça a vida, nós temos que nos posicionar a favor da vida. O segundo pilar era uma defesa intransigente do SUS, porque o nosso sistema de saúde, ele é um pacto federativo. Eu não precisaria construir um pacto federativo. Ele existe através de pactuações que são feitas entre municípios, Estado e União. Todos os meses, em períodos normais, essa reunião se dá uma vez ao mês, chama-se tripartite. A União, os Estados e os municípios sentam à mesa e pactuam. Olha, a União vai te dar tanto de dinheiro para você fazer isso, você me presta conta assim, assim que é feito. Eu trouxe este pacto, que é uma vez mensal, para permanente, diário, e trabalhei naquele período com o SUS. Na minha mesa sentava o ministro, sentava o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais e o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais. Todo dia, às 7h30 da manhã, às 9 horas da manhã, os estaduais faziam as suas deliberações, os municípios, e de volta às 10h30 da noite. Ou seja, eu falava com o Brasil inteiro através do SUS. E nós sabíamos, dentro do SUS, que nós não teríamos uma epidemia do Brasil. Nós teríamos isso somente quando acabasse, porque nós teríamos várias cidades brasileiras em diferentes momentos da epidemia. E não dá para você ter uma receita de bolo que valha para Manaus no mesmo momento de Porto Alegre. Manaus começou e fez uma epidemia bem no início. Porto Alegre talvez esteja começando a sua epidemia agora. Então, num determinado momento, a política era para Manaus, num determinado momento era para São Paulo, depois era para... Agora que Minas está entrando dentro de uma fase de transmissão mais intensa, o Nordeste foi em diferentes fases, primeiro foi Fortaleza, depois Recife, agora que a Bahia está começando uma transmissão maior, o Centro-Oeste, o Mato Grosso e Goiás, agora que estão começando os casos, Mato Grosso do Sul, daqui de onde eu estou, Campo Grande, está tranquilo ainda. Então, o SUS era o único modelo que já estava pronto e que servia e tinha todas as armas. Eu tinha o Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, Fundos Municipais de Saúde. Eu me reuni na época, Vila, vou dar uma informação aqui, com o ministro Moro e com o então chefe da Polícia Federal, Valeixo. E nós colocamos todos os dinheiros que foram passados em determinadas rubricas que ficaria muito fácil para a Polícia Federal follow the money online, a partir do que ele estava existindo, para poder coibir eventuais abusos. Vários dos abusos que ocorreram foram fruto dessa parceria do ministro Moro, Ministério da Justiça, Polícia Federal e o Ministério da Saúde, dentro de um conceito de integridade em epidemia pactuado com estados e municípios. Então, esse pilar SUS era muito forte. E o terceiro pilar era a ciência. Nós vamos ter que sair desta encrenca através da ciência. Não teve nenhuma vez na história da humanidade em que nós conseguimos sair de alguma dessas situações se não tenha sido pela ciência. E a base do iluminismo, a base de demonstre e coloque a sua verdade para os pares debaterem e saírem, né, nessa situação, eu acho, a minha impressão, eu acho que é assim, o achismo é uma tragédia. Tem que demonstrar o que você acha, colocar para demonstração científica.
Então, nós optamos pela ciência e explicávamos para as pessoas: nós não somos donos da verdade, no momento somos donos da dúvida. Nós estamos estudando. O vírus vai escrever a sua história natural na nossa sociedade. Tinha gente que falava, antes de começar, que jamais teria epidemia em Manaus porque lá era muito quente e que esse vírus era um vírus de inverno. Né? Aliás, outro dia o ministro interino falou que o inverno do hemisfério norte foi o que trouxe para o nordeste brasileiro essa doença. Então, nós escutávamos todas essas impressões do eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e falávamos, vamos aguardar e vamos medir. Mas o que a gente falava? Vamos nos preparar. Preparemos para uma guerra muito dura, que se ela não acontecer, ótimo, a gente pode fazer alguma coisa com os nossos preparos. Mas então eram esses 3 pilares: vida, SUS e ciência. Se em algum momento nós erramos juntos com o SUS, juntos com a defesa da vida e juntos com a busca pela ciência. Nunca negociando esses 3 valores. Daí a dificuldade, por exemplo, com a tal da cloroquina. Porque se você não tinha base científica, você tinha alguns médicos que falavam, na minha opinião, e o efeito colateral poderia ser arritmia cardíaca, e esse efeito colateral poderia levar as pessoas a óbito ou ao CTI, que fosse 1 ou 10 ou 100 ou não sei quantos, como é que iria ficar 2 pilares? A defesa da vida, quer dizer, eu ia mandar, em nome do governo, dar um remédio para todo mundo sem saber o efeito colateral, porque não tinha sido testado, abrindo mão da ciência. O que a ciência pede? Você dá esse comprimido para 100 pessoas e para as outras 100 você dá farinha. E você observa. Se o que você deu foi muito melhor, ou se matou alguém, não é um trabalho difícil de ser feito numa virose. E por que não faziam? Por que não queriam? Isso é chamado estudo duplo cego. Né? Acabou que o estudo duplo cego foi o presidente falar para o ministro, o capitão falar para o general, olha, põe aí, o cara fez o protocolo e publicou. Esse foi o mais perto de um estudo duplo cego que eu vi aí durante essa epidemia, foi essa normatização do Brasil. Porque era no momento que o mundo inteiro já retirou a cloroquina, porque já viu que o risco é maior do que o benefício. Então, você calcula, tudo é matemática, em saúde tudo é matemática. Se o risco é maior que o benefício, você tira, você não mantém para o seu doente, em hipótese nenhuma. Como lá nos Estados Unidos isso daí rapidamente vira um processo, uma indenização muito grande contra o governo foi lá, retirou, está doando comprimido para quem quiser, porque ficou estocado com aquilo, viu que não funciona, e nós aqui, como isso não tem desdobramento, a sociedade brasileira ela é muito pacata, ela aceita muito facilmente, nós estamos oficialmente com o governo brasileiro, o único do mundo, propondo o uso de cloroquina na primeira fase da doença, sem saber as consequências desse ato, que era uma coisa que eu falei, eu não posso, e depois o ministro Taixe olhou e falou, eu também não posso. E isso trouxe muitos desgastes para ambos. E eu me lembro nas coletivas do senhor e da sua equipe, né? Sempre vinha a discussão da cloroquina, vinha as perguntas dos jornalistas, e também a questão do isolamento social. O senhor falava uma coisa, aí imediatamente o presidente da República, no dia seguinte, ou no final de semana, ele fazia o inverso. E ficava criava uma situação, desagradável, constrangedora para o senhor. E e gerava um sinal para a sociedade. Quem é que está certo? O presidente ou o ministro? E aí a palavra do senhor acabava, queira ou não, perdendo valor, porque dava a ideia de que se o presidente da República acha que o ministro da Saúde está falando não tem nenhuma relação, ou seja, pode sair à rua, pode estar sem máscara, pode ter contato, criava uma situação de desconforto ao senhor. Como é que o senhor avaliava isso, o senhor e toda a sua equipe? Com muito pesar, né? Porque, agora, por outro lado, as pessoas, eu acho que quando elas viam o que estava acontecendo nos outros países, né? Na Itália, a cobertura da imprensa era em qualquer canal, em qualquer veículo, estava mostrando, né? O Papa rezando lá na Praça São Marcos vazia, nós estávamos no meio da Quaresma, a Páscoa no mundo inteiro foi uma Páscoa vazia, nós vimos Veneza vazia, nós vimos todo o complexo turístico da França vazio, nós vimos a Inglaterra em lockdown absoluto,
Nova York com um naipe de ambulâncias correndo. Nova York morreu gente por desassistência, gente que não tinha equipamento, não tinha máscara. O nosso comportamento no início da epidemia salvou milhares de vidas. São Paulo não teve morte por desassistência, porque deu tempo de São Paulo se preparar. São Paulo é uma das maiores expansões de leitos de CTI que eu tenho história no mundo. Num período curto de tempo, você montou médico, enfermeiro, equipe. Se você for no Hospital de Clínicas aí de São Paulo, foi convertido totalmente. São 400 leitos de CTI. Isso daí foi o SUS se organizando, mas foi principalmente aquele período que a sociedade aderiu. Nós chegamos a ter 75% de isolamento, de fica em casa. A doença baixou o flat, ela baixou bem. A gente conseguiu atravessar o mês de abril, e se a gente tivesse continuado com aquela dinâmica, nós teríamos tido um estouro e teria pego São Paulo não preparada, teria sido muito parecido com Nova York. Teve muitos casos que morreram no carro, morreram em casa, morreram na porta do hospital, não tinha onde entrar. Então a gente conseguiu naquele momento, e a população, embora o presidente fizesse aquilo que fazia, mas quase 80% da população apoiava o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde. Ela entendia, porque a gente explicava de uma maneira calma, tranquila, olha, nós estamos assim, vamos cuidar, vamos assim, deixava a responsabilidade para o cidadão, né, e explicava para o presidente, calma, assim que o nosso sistema estiver mais robusto, nós não tínhamos máscara para todos os nossos enfermeiros, não tínhamos equipamentos de proteção individual. O nosso parque industrial de máquinas, de ventiladores, tinha sido extinto pela China. A China não vendia nada, estava horrível o mercado. Nós tivemos que refazer o parque industrial brasileiro no intervalo de 30 dias. Todos os respiradores que estão utilizando, que o Ministério da Saúde entregou, foi da recuperação de um parque industrial que estava aos frangalhos. Então, se tivesse tido um pouco mais de jeito, no momento certo a gente ia falar de isolamento para a cidade A, B, C ou D, e de momentos diferentes. Mas naquele momento foi aquilo que salvou vidas. Então, embora fosse constrangedor a gente ver o presidente, mas a impressão que eu tinha era que a mensagem que ele estava passando era ruim para o governo dele, era ruim para a avaliação do governo, como as pesquisas começaram a mostrar. E aí, sim, eu acho que num determinado momento, isso acabou também sendo um pouco tóxico a minha presença, porque, de repente, virou o ministro da Saúde, tinha 70%, 80% de aprovação e o presidente 30% naquele assunto, que era o assunto do momento. Então, aquilo deve ter, de alguma maneira, mexido com as análises, né? Ele não conseguia voltar atrás e eu não podia adotar a linha dele. Vamos abrir a economia a qualquer preço, se morrer, o que vai fazer? São desígnios de Deus. Não é assim. A gente tinha que preparar o sistema para poder atender as pessoas. Em que momento o senhor falou, olha, eu vou pegar meu boné e vou embora, não dá mais? Nunca falei. Não, eu percebi assim a distância, quer dizer, acompanhando, que era uma pressão constante com o senhor, era uma coisa difícil, acho que de aguentar aquele tipo de pressão. Chegou um momento que o senhor falou, não dá mais para sair, ou não chegou esse momento, o senhor se manteve até o fim firme, mas aí foi convidado a sair do governo, foi um processo inverso. Como é que foi esses momentos finais, por favor, doutor Mandetta? Foi praticamente o que vocês viram na narrativa. Eu em nenhum momento eu abandonei o meu paciente, né? Eu fiquei ali, avisei, falei, olha, eu vou ficar com ele até quem fala pelo paciente, Deus me livre. Se alguém da sua família está em coma, está doente, quem fala pelo paciente é o representante da família. O representante da família era o presidente da República. Depois não podia haver sensação de oposição. Quem me nomeou ministro foi ele. Quer dizer, não tinha cabimento ele achar que eu era oposição a ele, né? Eu acho que ele se viu incomodado por conta dessas situações que a gente acabou de falar, de adotar remédio tal, de não ter isolamento, e sempre muito assessorado por pessoas de fora do governo, muito pouco assessorado pelos seus técnicos de governo, né? Sempre escutando mais pessoas alheias ao dia a dia dos ministérios. Então, acho que ele assumiu aquele ônus, ele mesmo falou, a história se coloque na minha conta.
eu coloquei, eu nunca falei em público quantos casos a gente calculava que teria pelo Ministério da Saúde, nem quantos óbitos. Eu achei que essa informação ela não acrescentaria nada para a sociedade, a não ser gerar especulação. Mas para o presidente, para o governo, eles tinham os números que nós trabalhávamos. E tinham pessoas que trabalhavam com números assim infinitamente menores, que preferiram escutar mais esses que minimizavam muito o tamanho da doença, o tamanho da situação. Então, acho que nesse momento pesou muito essa avaliação de algumas pessoas que influenciaram muito o juízo de valores do presidente. Ele achou que aquela equipe que estava no Ministério da Saúde, eu, Gabado, Anderson, Denizar, aquele pessoal que estava ali, eles estavam muito ligados a mim. Eu ainda disse ao ministro, aos que entraram, e disse para ele, eu saí muito bem do governo, eu falei, olha, eu desejo para o senhor toda a sorte, pode trocar o ministro, troque, já que esse é um desejo. Agora, não troque a equipe do segundo escalão, os secretários, e não troque a turma que carrega o piano. Vai levar muito tempo até as pessoas poderem se organizar e vocês vão cometer erros muito primários, porque quem está ali dentro já está há mais tempo. Mas parece que esse foi o grande pecado. Se você trocar o ministro é uma pessoa que agrega a equipe, que escuta, que fala. Quando tem uma situação de dúvida extrema, ele decide, mas ele, principalmente, ele dá o protagonismo para a sua equipe. Eu falo, vocês vocês falem, você é um especialista e tal. E aí, quando o Brasil perdeu os secretários nacionais, primeiro perdeu uns 70% com a entrada do Tais, e depois com os militares, que ocuparam 100% do ministério, com pessoas de viés militar sem serem técnicos, aí nesse momento você não consegue, aí não tem mais de onde você tirar nada que seja de saúde pública, você simplesmente cumpre uma missão de ocupar. Então, eu acho que o grande pecado podia até ter trocado o ministro, mas não deveria ter trocado a equipe inteira, porque eu acho que isso daí foi o que mais fez com que o Ministério saísse do debate, perdesse o SUS, porque parou de conversar, de dialogar com conselhos estaduais e municipais, perdeu o apoiamento dos secretários estaduais e municipais, perdeu a credibilidade com a opinião pública, quando falou, não vou mais dar os números às 5 horas da tarde, vou jogar para as 11 horas da noite. Depois falou, não vou mais dar o número de óbitos, vou dar agora. Quando perde credibilidade, perdeu respeito, perdeu a condição de influenciar. Acabou tendo e tem hoje um papel muito pequeno, né? muito periférico na condução dessa epidemia, fronte ao drama que ela representa para toda a sociedade. Porque esse vírus ele tem impacto na cultura, impacto na educação, no trabalho, na economia, no turismo, na imprensa, em tudo. Ele é um ponto fulcral da humanidade. A gente vai começar o século XXI agora, antes e depois desse coronavírus. E você perder o protagonismo do seu órgão de saúde no momento mais dramático do século XXI, pelo menos desse início do século XXI, eu acho que é muito mais dramático, por exemplo, que o ataque terrorista nas Torres Gêmeas lá de Nova York, e esse é muitas vezes, por vários motivos, muitas vezes mais dramático para as empresas, para as pessoas, para o ir e vir, para o modelo de economia, para a globalização, para isso aqui que a gente está fazendo, enfim. Você perdeu o principal ministério que tinha que estar agora nesse enfrentamento, me parece que não foi uma boa ideia trocar a equipe lá embaixo. Poderia ter deixado a equipe que ela daria as condições técnicas para um ministro poder se comunicar, podia até influenciar no debate, muda isso, muda aquilo, mas teria um time para poder dar continuidade. Doutor Mandetta, pandemia até quando, hein? Parece que eu converso com as pessoas falam, parece que isso não termina. Eu até conversando com a minha mulher, está dizendo assim, parece que o Brasil cansou do coronavírus. É como se assim, eu não quero mais saber desse assunto. As pessoas falam, eu não quero mais saber. Chega, já estou cansado. Mas o coronavírus está aqui, está circulando. Ele não vai embora por um desejo pessoal nosso. Ele vai dentro de um programa científico, organizado, unificado, governo federal, como o senhor falou, governos estaduais, governos municipais. Quando é que vai embora a pandemia, doutor Mandetta?
Depende muito de em que sociedade você está inserido. Por exemplo, lá em março, eu disse uma certa feita, serão 20 semanas muito duras. Se você pegar 20 semanas, 4 semanas por mês, são 5 meses. Então, de março, é o mês 3, eu já em março falava até agosto para esse país passar e depurar esse caldo. Isso se nós estivéssemos fazendo o dever de casa nas respectivas sociedades que seriam, porque isso aqui é um continente, é diferente do que você comparar o coronavírus de uma ilha, de uma Grécia, de um país pequenininho, né? Nós estamos falando da América do Sul como um todo. Então, eu acho que até o final de agosto é para a gente voltar a ter uns números mais próximos de uma coisa civilizada. E aí nós vamos conviver com pequenos brotes, não mais com grandes epidemias, como foi a de São Paulo, a do Rio, mas com brotes epidêmicos até que a gente tenha uma vacina que possa nos dar uma tranquilidade. Então, eu acho que do ponto de porta de entrada da epidemia, por exemplo, vamos falar de cidade de São Paulo, onde você está. Vocês já entraram, vocês tiveram uma espiral de casos, vocês enfrentaram essa espiral de casos a relação de número de óbitos da cidade de São Paulo por habitante, ela é um ponto positivo para São Paulo. Vocês atravessaram um platô, como a gente chama, ela parou de subir. Ela já demonstra claramente sinais de queda. Eu acho que mais 2, 3 semanas São Paulo vai estar numa situação muito menos grave do que passou há 30 dias atrás, 40 dias atrás. Mas se eu fosse falar isso hoje, e alguém que fosse, por exemplo, vamos ver hoje, do Rio Grande do Norte, alguém de Natal que estivesse escutando, e você de São Paulo falar, o pior já passou, já estamos agora fechando os hospitais, Natal está com os casos esquentando tanto o seu sistema que ele vai falar, pô, o Vila está de brincadeira. Ou se Brasília, hoje, o Distrito Federal, há um mês atrás, mandou liberar shopping center, academia, falou, Brasília está preparada para tudo. O governador veio a público, falou, aqui nós estamos prontos para o que der e vier. Esse vírus ele não negocia com ninguém. Na data de hoje, o governador decretou estado de calamidade pública. Ele não tem mais de onde tirar atendimento. Hoje, aqui em Campo Grande, saiu agora na imprensa que os pacientes de Cuiabá talvez sejam transferidos de avião para Campo Grande, porque lá esgotou a capacidade de atendimento. Achavam que lá era tão quente em Cuiabá que não teria caso. Campo Grande ainda não tem, mas será que aprendeu? Será que está com o número de leitos necessários para enfrentar uma epidemia para essa base populacional? Mês que vem, Campo Grande deve estar estreando aí no seu nível mais alto de casos. Ela vai ficar para julho. Então, até Campo Grande acabar, ela vai entrar em agosto. Ela vai ser a última, ela vai terminar em agosto. Então, eu acho que a gente passa, essa história vai ser março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Isso nessa entrada. Isso para nível nacional, como um todo. Com um período de subida, um período de platô e um período de descida, compreendido nesses 5 meses. E depois brote. E aguardando sempre a perspectiva de uma vacina, que é a maneira inteligente que a humanidade tem para enfrentar doenças virais. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. E vacina para o ano que vem só, né, doutor Mandetta? Então, olha, eu estou falando com você, a minha casa está muito cheia, que meu netinho está aqui, eu estou com a minha sogra, então eu falei, eu não vou fazer em casa. E eu não tenho escritório, não tenho nada. Eu falei, onde é que vamos fazer? Eu falei, vou lá no meu colégio. Eu estou falando com você de dentro da biblioteca do Colégio Dom Bosco, dos Padres Salesianos, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu entrei aqui, o padre me perguntou na entrada, quando é que volta às aulas? Eu falei, não sei, seu padre. Se eu tivesse uma bola de cristal, ele diria, a sociedade está cansada, a gente está a fim de voltar à nossa vida, mas tem que ter muito cuidado, porque o preço é muito caro para quem faz movimento brusco na hora errada. Então, vamos olhar, vamos escutar, vamos ver com todo carinho. Eu acho que a gente tem aí um bom caminho pela frente, todo mundo junto. Ou seja, a vacina nesse sentido, né, doutor Mandetta, é para o ano que vem... A vacina, nós estamos hoje no Brasil com duas apostas, né? Uma aposta feita pelo governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, que tem muito know-how com vacina. A vacina da gripe brasileira é feita no Butantan há muitos anos.
O ano passado eu injetei 800 milhões na vacina da gripe do Butantan para vacinar o maior número possível com cepas novas. Aloquei muito dinheiro federal para que o Butantan estava na pista junto com a Merck Sharp Dohme para a vacina da dengue. Nós estamos ali na fase 3. O Brasil está investindo quase que isolado do mundo nessa vacina. Então, pelo que eu vi, o governador Dória e o Butantan fizeram uma parceria com a vacina da China, que está em desenvolvimento através dos pesquisadores cientistas chineses. E o governo federal, através da Fiocruz, a Fiocruz organizou com Oxford, então ali a vacina da Inglaterra. É assim mesmo. Em ciência você pode pôr um dinheirão e ficar extremamente confiante, mas chega na última hora, alguma coisa demonstra que não pode e aquele dinheirão você perdeu. Quer dizer, perdeu não, você ganhou em experiência, mas Sim. Não tem como você voltar atrás. Às vezes você está muito acreditando que aquilo vai dar certo, pode dar ou não. Eu me lembro que eu estava no 4º ano de medicina, 1986, 87, por ali, e nós tínhamos aula lá no Rio de Janeiro, no Gaffrey Guinle, que era um hospital de doenças infecciosas. Era o único hospital brasileiro que tinha AZT. A AZT era a única droga para AIDS. Só tinha lá. Então, se você fosse brasileiro, tivesse AIDS em qualquer estado brasileiro, você tinha que ir lá no Gaffrey Guinle, porque era o único lugar que tinha uma parceria com a farmacêutica, no caso do AZT. E eu me lembro que o Cazuza, isso é público porque está no livro dele, ia lá nesse hospital buscar o medicamento. E nós, para vermos os doentes, usávamos umas roupas que pareciam um escafandro, uma roupa grossa, quase que de amianto. A gente entrava ali dentro, era um de cada vez, era perigosíssimo e tal. E o professor deu uma aula um dia e falou assim: foi identificado o vírus da AIDS. O professor francês Luc de Montagnier isolou o vírus da AIDS. E como ele isolou o vírus da AIDS, e esse vírus agora iniciamos a busca da vacina. Em 1 a 2 anos teremos a vacina da AIDS e essa doença será passada. Aproveitem para vocês estudarem isso agora. Isso tem 34 anos atrás, viu? Nós já gastamos alguns trilhões de dólares. A AIDS já fez milhões de vítimas no planeta Terra. Influenciou o comportamento sexual de gerações e gerações de brasileiros, provocou mudanças culturais enormes e nós ainda não conseguimos uma vacina para a AIDS. Então, eu espero que esse vírus, a gente esteja colocando dinheiro, a gente tem que ser otimista. Eu venho aqui tem uma igreja, eu sempre rezo aqui, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, de São Jorge, eu peço, porque sem fé a gente não vai chegar em lugar nenhum. Agora, com os 2 pés no chão, bem realista, o que eu tenho hoje para enfrentar essa doença é o meu comportamento. E esperando que a ciência, a fé, o mundo tenha essa chance de apresentar uma solução mais inteligente. Mas, no momento, se eu quero proteger o meu pai, a minha mãe, as pessoas que me cercam, ou a mim mesmo, dessa roleta russa chamada coronavírus, que você não sabe em quem que ela vai complicar. Tem gente que tem 90 anos e sai inteirinho do outro lado, e tem gente que tem 30 anos sem nenhuma doença, complica e morre. Eu não vou pagar para ver. Eu acho que quem agora, o esperto, é aquele que dribla esse corona e consegue que a ciência chegue, tome essa vacina e possa dizer: eu nunca peguei e já fui beneficiado pela vacina. Eu acho que esse é o grande desejo que eu dou para a humanidade. Doutor Mandetta, uma última questão para o senhor, uma questão política. O meu amigo Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, me disse o seguinte, um dia desse: olha, uma chapa Moro Mandetta em 2022 é imbatível. É imbatível mesmo? Não sei, eu acho que isso aí quem tem que responder é o eleitor, né? Eu admiro muito o ministro Moro, a gente trabalhou junto, mais próximo até nessa fase da epidemia. Eram passos com assuntos não muito próximos, mas ele sempre foi uma pessoa muito ponderada naqueles momentos de ministro. Eu acho que ele tem uma história muito bacana, eu acho que ele é uma pessoa que construiu um capítulo importante no enfrentamento à corrupção no Brasil. Agora, a única coisa que eu não sei o que vai acontecer lá na frente, a única coisa que eu não gostaria mais de ver é essa polarização, sabe? Essa coisa do mundo Bolsonaro viver desse bicho popão que fala assim: se você não votar em mim, volta o PT. Aí vai o PT e fala assim: se você não votar em mim, vai ficar o Bolsonaro. Aí ficam
do medo de A e o medo de B, os dois se retroalimentam. Eu espero muito que o Brasil consiga encontrar o caminho do consenso, o caminho do diálogo, o caminho da boa política. E não dá mais, eu acho que a gente já se deu muito mal nessa polarização, nessa coisa de ódio. A gente vai dar essa entrevista aqui, você com todo o seu carinho, todo o seu denodo, todo o trabalho que você fez de analisar, de trazer. Eu estou aqui de peito aberto, se você me perguntasse, eu responderia tudo o que você me perguntasse. E você vai ver que quando isso for para o ar, as pessoas que têm só o prazer de falar ódio a esse, ódio a isso, ódio aquilo, como que essa juventude ou essa sociedade que tem um instrumento tão fantástico como a internet faz um uso tão primário da mesma, né? Eu espero que a gente consiga ter alguma vida mais inteligente e que a gente possa o eleitor possa chegar na urna em 2022, independente de nomes, mas com algum tipo de nome que apresente a possibilidade de um grande consenso nacional para a gente poder sair desse jogo de empurra, né? Eu cometo esses atos falhos aqui, mas olha o que você fez. Aí o outro vai e fala, não, eu fiz isso, mas olha o que você fez. E fica isso daí, a gente fica olhando igual barata tonta no meio desse diálogo estéril, né? E as nossas oportunidades escapando pelos dedos e os nossos erros históricos, porque essa epidemia ela veio para jogar na nossa cara os nossos erros históricos de habitação e as nossas favelas, a falta de saneamento, a falta de educação, a falta de acesso à saúde, a falta de entendimento, o analfabetismo, uma série de coisas que conspiram para essa maneira que a gente está tendo de tocar essa epidemia. Então, seja lá o que for acontecer em 2022, que seja para o bem, eu vou participar como cidadão, com certeza vou, e posso ser qualquer coisa. Tenho mais de 35 anos, estou com meus status políticos preservados, então posso ser qualquer coisa, até candidato a ficar em casa. Não tenho nenhum apego à coisa pública, mas tenho muito apego ao Brasil, então eu quero ver ele bacana, quero ver ele ver bem. Mas vejo bons nomes aí que podem encantar a gente. Vamos ver, eles precisam falar mais. Mas na hora que falarem, pode ser que possam ajudar. E o Moro, outro dia falaram para mim, como é que era? Moro e Mandetta, é aquele amendoim M&M's. Ela falou, M&M's, esse é o nome da cara, bem risada. Coitado do Moro, deixa ele lá. Nós nunca falamos de política, eu e o Moro. Nunca tivemos uma conversa sobre política, sobre nada. Só tivemos uma conversa depois que eu deixei o Ministério e ele depois deixou o Ministério, parabéns pelo seu trabalho, tudo e tal. Mas nunca conversamos sobre futuro, sobre política, não. Talvez, quando acabar esse corona aí, vamos fazer um jantar aí na casa do Vila, eu e o Moro aí, para ver se... Claro, já estão convidados. Vamos ver se o Vila vai abalar a Bolsa de Valores, né? Já estão convidados. Vai ser com imenso prazer, recebê-los. Eu tenho ido muito a São Paulo, estou terminando de escrever o livro. Quando o livro estiver pronto, eu vou te dar um cutucão aí para você me ajudar a divulgar. Vai ser bem legal, vai ter muitas análises sobre esse momento dessas tomadas de decisão e aquela historinha, como o livro vai começar por Davos, ele vai começar com o primeiro jornalista que falou, cadê o ministro da Saúde? Então você vai ter uma passagem no livro, logo nas primeiras páginas, viu, Vila? Muito obrigado, doutor Mandetta, com imenso prazer pela nossa conversa. O senhor fez uma análise assim, muito importante, acho uma contribuição. A sua ação como ministro da Saúde foi elogiada e admirada pelos brasileiros, né, num momento gravíssimo da vida nacional. Então, eu desejo, sinceramente, que o senhor continue na vida pública, continue com os seus estudos, eu sei que são muito importantes, mas continue na vida pública, que o senhor agrega valor positivo, né, ao debate brasileiro, né, aos problemas que nós estamos vivendo agora e aos que nós devemos enfrentar no futuro. Mas foi muito bom a conversa com o senhor, foi um grande prazer, e eu quero ler o livro, sim, com o maior prazer. Valeu, Vila. Valeu, então. Nada, até mais, então. Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vê detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!